Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. É uma alegria para mim estar aqui e saber que você está aí. Que Deus te honre muito e abençoe a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Eu quero convidar você a estar entre nós, a se aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente se aproxima dele, ele se aproxima da gente. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais ele vai se achegar a você. Olha o que diz aqui, em 2 Reis 5. Eu vou ler o 20... Vou ler o versículo 20. Está bom, assim. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Eu sempre falo sobre os pensamentos. Você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Você coloca na cabeça, você faz. Isso é fato. Quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Você pode colocar a maior besteira do mundo, você vai acabar fazendo. Tudo começa na mente. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com os pensamentos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Esse sujeito aqui pensou, em vez dele ponderar, analisar, expulsar, porque ele conhecia a verdade e ele podia ter ficado com a verdade, mas ele optou pelo engano. Tem gente que não é falta de saber, de ter consciência da verdade, que cai no engano. A pessoa sabe o que é certo, mas opta por fazer o que é errado. Ele sabia o que era certo, consciente, mas optou por fazer o errado. Isso é uma escolha. Não adianta se esquivar, é uma escolha. Fazer certo ou errado é escolha. Decisão. Pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei. Oh, meu Deus. Correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ele tinha muita coisa. Ele tinha muita coisa. Sabe quando uma pessoa tem muita coisa? Ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na direção certa. Ela está no propósito. Ela está engajada numa missão maravilhosa. E ela simplesmente abre mão de tudo para correr atrás de alguma coisa. Quantas pessoas que têm feito isso com a vida. Geazi era servo de Eliseu. Eliseu foi servo de Elias. Eliseu tinha uma história de sucesso. Eliseu, quando o Espírito foi lançado sobre ele por intermédio de Elias, para que ele pudesse seguir a Elias num propósito firme, numa missão poderosa de ser um profeta em Israel. Ele tinha bens, ele tinha família. E naquele momento, ele rompeu com tudo aquilo. Ele queimou. Literalmente, ele queimou tudo. Tudo que ele tinha. Literalmente, está escrito, ele queimou.
despediu dos pais, zerou a vida dele e seguiu Elias. Ele não estava em busca de nada financeiro, porque Elias não representava nada voltado para o financeiro, mas sim tudo para o espiritual. Então, se ele quisesse realmente enriquecer, ele tinha que ter ficado onde ele estava. Mas ele entendeu o que é viver com propósito. E zerou a vida dele e seguiu Elias. E não para assumir já não, viu? Não foi não. Tinha um processo para passar. E que levou alguns anos. Ele foi preparado, andando com Elias, como servo. Do mesmo jeito que o Geazi agora era dele. E ele foi perseverante, determinado, resistente, resiliente. Quando Elias estava para ser tomado por Deus, perguntou a ele: o que você quer? Ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero fazer 2 vezes mais o que você fez. Ele falou: você me pediu algo muito difícil, porque para você receber isso aqui, você tem que estar na hora em que eu for tomado. Ou seja, se você concluir o que você começou há muitos anos atrás, se você terminar aquilo que você começou há muitos anos atrás, você vai ter o que você quer. Porque não basta começar, tem que terminar. Começar não é a parte mais difícil da coisa, não. Como eu sempre digo, conquistar é mais fácil que estabelecer. Começar é uma coisa, terminar são outros 500. É outra coisa. Completamente diferente. O que mais tem são pessoas que começam tudo. Começam um propósito, começam a campanha, começam um jejum. Começa a andar com Deus. Começa na missão, entra. Por um tempo ele até está no propósito da vida dele, daquilo que Deus o chamou para fazer. Depois ele abandona. Começa um curso, começa, mas não termina. Começa a arrumar a gaveta, mas nunca termina. Começa a arrumar isso aqui, nunca termina. Não tem disciplina nenhuma, não vai até o fim. Eliseu foi até o fim. Resistiu. E realmente recebeu porção dobrada de Elias e realizou 2 vezes mais o que Elias tinha realizado. E Geazi podia ter realizado 3 vezes mais o que Eliseu realizou. Ele estava ali. Ele estava na missão, no lugar certo, fazendo a coisa certa, no propósito. Estava tudo certo. Só ele que não estava certo. Tudo estava certo. Mas o interior dele não tinha mudado. E você pode estar no lugar certo, até fazendo a coisa certa. Mas se o teu caráter não tiver sofrido uma transformação, você vai fracassar. Ele estava ali, num grande projeto, mas se distraiu. Não vigiou o seu interior. Não vigiou o que estava dentro dele. Não cuidou do seu interior. Não trabalhou o interior. Então, o que adianta você estar no lugar certo, até fazendo a coisa certa, mas dentro de você está tudo errado, consequentemente, isso vai arrebentar. Se o caráter de uma pessoa não for mudado, não for forjado ao de Deus, as coisas não vão evoluir. Elas não vão durar por muito tempo. Está aqui provado. O Geazi não durou por muito tempo. Na primeira oportunidade que ele teve ali, ele revelou aquilo que realmente estava dentro dele. Ele tinha muito. Ele podia ter sido o sucessor do Eliseu e ter realizado 3 vezes mais o que Eliseu realizou. Mas ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que era demais, que era muito,
para correr atrás de alguma coisa. E como quem procura acha, ele achou. Achou uma terrível de uma lepra. Porque a lepra que estava no Naamã passou para ele e toda a sua descendência foi amaldiçoada com aquela lepra. E o sujeito que podia ter terminado como sucessor de Eliseu, terminou leproso, decadente, miseravelmente decadente. E tudo por quê? Foi correr atrás de alguma coisa. Sabe o que era essa alguma coisa? Umas pecinhas de roupa com um pouco de prata, com alguma coisa assim. Que ele nem chegou a usufruir, que ele não precisava daquilo e que aquilo foi a ruína da vida dele. Entendeu? Se você vê aqui, ele era um mentiroso. Ele não sabia da verdade? Sabia. Mas ele era um mentiroso. Ele foi para o Naamã, inventou uma mentira usando o nome do Eliseu, elaboradíssima, que infelizmente quem tem o vício da mentira sabe elaborar mentiras, né? E elabora, tem uma facilidade para criar histórias, para fantasiar. No improviso sai coisas assim que até surpreendem. Mas é para a ruína da pessoa. Mentiu para o Naamã, mentiu para o Eliseu, terminou leproso. E tudo começou com ele pensando em fazer algo que seria a ruína dele, que ele sabia que era errado e que ele podia ter combatido, mas ele não combateu na mente, e quando você não combate aqui, você vai acabar fazendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele pensou e ele fez. Tudo começou com um pensamento. Ele caiu da noite para o dia? Não. A verdade é que só faltava ele se revelar. Porque ele já era um leproso. Ele era um leproso. Dentro dele, o caráter dele era leproso. Por isso que ele terminou leproso. E espiritualmente ele era um leproso. E a lepra significa o quê? Uma maldição. A pior coisa que podia acontecer com uma pessoa é ela ficar leprosa. Mas acontece que quando uma pessoa já está contaminada por dentro, é só uma questão de tempo para tudo ser revelado aqui fora. E foi. E o que aconteceu? Terminou o homem que podia ter terminado tão bem, terminou da pior maneira. Enquanto o Eliseu terminou tão bem que até os ossos dele seguraram um são capaz de ressuscitar um homem, que tem essa história na Bíblia, ele terminou leproso. Você vê que coisa triste? Você ter tudo para terminar bem e terminar da pior maneira. E tinha tudo para terminar muito bem. E terminou muito mal. Porque ele pensou, não combateu e foi e fez. Eu vou ver se eu corro. Eu vou correr para ver se eu pego alguma coisa, para ver se eu consigo alguma coisa. Quantos que têm corrido, têm feito sacrifícios de tolo, inúteis, só corre atrás do vento, e alguns estão correndo para pegar alguma coisa. Já tem muita coisa, mas está correndo para pegar alguma coisa. Pensa a respeito. Talvez você tenha muita coisa, mas não está prestando atenção, e agora deu para correr para ver se pega alguma coisa, e alguma coisa que você não precisa e que vai ser a sua ruína, que foi a ruína de Geazi, desculpe. Que Deus ilumine o seu entendimento e que essa palavra possa causar temor e trazer uma revelação para você, e você cuidar de você, cuida de você. Trabalhe a mudança do seu caráter. Vigie a sua mente. Em nome de Jesus Cristo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Lúcia,
A senhora, outro dia, a senhora nos trouxe aqui, e a senhora deu um testemunho, a senhora tinha aproximadamente de dívidas... 787 mil, fora os bancos que eu estou ganhando agora. 787 mil de dívidas. Inclusive, ela trouxe aqui no testemunho dela uma quantidade de cheques enormes, todos resgatados e etc. Deus tem abençoado muito a vida dessa mulher. Mudou a história dela, mudou a história da família, do filho e etc. Hoje a tua história é outra, né, Donos? Hoje a minha história é de chorar, bispo. Meu filho está indo para a igreja, eu estou muito feliz. Feliz? Eu fiz isso nos 52 dias, prosperando ele está um monte, mas eu queria a salvação, né? E ele está indo, bispo. Esse é o testemunho que a senhora já quer colocar dos 52 dias. Ó, a senhora diz, Deus tem prosperado vocês grandemente, prosperado seu filho muito através das suas orações. As dívidas, tirando o que está sendo negociado agora, que está na justiça do banco, o resto tudo sanado, tudo pago. E a senhora queria agora, Deus estava prosperando, prosperando e prosperando meu filho muito. Só que a senhora queria o seu filho na presença do Senhor. Eu queria, bispo. Esse ano meu filho já trocou o carro dele num Jetta Zero. Ele conseguiu um imóvel dele. Deus está restituindo tudo. Mas ele não ia na igreja. E eu fui para São Paulo com ele, fiquei uma semana. E na volta, Deus deu um livramento muito grande. Eu estava sentado com a minha neta atrás e um caminhão de cana entrou. E quando ele foi brecando, tinha um carro encostado. Deus fez assim no carro atrás. Eu só escutei a freada do carro e Deus tirou. Porque ia matar minha neta. Eu estava sentada assim junto com a minha neta. Eu falei, Bruno, Deus te deu um livramento, meu filho, está na hora. E ele falou, deu mesmo. A perna dele tremia. E ele está buscando, bispo. Está na presença do Senhor agora? Está na presença. A senhora tinha colocado isso nos 52 dias. Quero meu filho, minha família inteira. Eu pedi isso. Eu pedi, Deus tem feito tudo certinho, bispo. Está feliz? Muito, bispo, muito. Isso não tem preço, né? Não tem preço, bispo. Não tem de jeito nenhum. Senhor Orivaldo, como é que o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida? Como era a tua vida no momento em que o senhor chegou? Bom, eu cheguei com uma perturbação muito grande. Eu não tinha paz interior e eu cheguei buscando essa paz, que eu precisava e muito em todos os aspectos da minha vida. Então, primeiramente, o meu casamento não andava bem, estava muito mal. E eu buscava que o meu casamento fosse estabelecido, pois eu já vinha de 10 anos de um outro casamento que eu estava, que me separei, e não aceitava separar de novo. Falei, não, meu casamento tem que ser restaurado. Mas eu cheguei na igreja numa situação que, se você pensar friamente, é triste e cômica ao mesmo tempo, porque eu ia de domingo, eu era católico, ia na igreja católica. Na segunda-feira eu comecei a frequentar a igreja, a Mudança de Vida, o Ministério Mudança de Vida. E na quarta-feira, por minha esposa ser de outra denominação, e era uma denominação kardecista, eu frequentava o kardecismo. Então, a minha vida espiritual estava totalmente confusa, embaraçada, sem uma perspectiva de mudança ou de melhora alguma. E graças a Deus, eu firmei no Ministério Mudança de Vida, que realmente é a mudança de vida, Deus provou isso, que esse ministério muda a nossa vida. Eu vim buscar nas campanhas, nos jejuns, de madrugada, não medindo esforços para que Deus colocasse a minha esposa junto comigo nesse ministério. E graças a Deus, a partir do ano passado, de janeiro do ano passado, a minha esposa começou a frequentar comigo, ela se converteu ao evangelho, ao evangelismo, ao evangelho, né? Se batizou junto comigo, que eu já tinha me batizado, mas eu fiz questão de me batizar novamente, pedi permissão isso ao bispo para pudesse batizar junto, para que nós pudéssemos começar uma vida nova dentro da igreja, no Ministério Mudança de Vida. Nos batizamos, nos casamos dentro da igreja e começamos tudo do zero novamente, só que abençoado, dentro das bênçãos de Deus, na proteção de Deus e principalmente dentro do Ministério Mudança de Vida, que é um ministério que traz a mudança de vida mesmo, em todos os aspectos.
E isso nos fortaleceu e nos fortalece cada vez mais até hoje. O senhor também me contava sobre o relacionamento da sua esposa com a sogra, como é que era? Isso, não só com a minha mãe, mas minha mãe comigo e com ela. Minha mãe não aceitava esse meu novo casamento, ela não aceitava a separação que ocorreu há 13 anos atrás, e por esse motivo nós ficamos afastados da família, eu, do meu irmão, da minha irmã e minha mãe e meu pai, durante mais de 12 anos. A gente não tinha uma vida normal entre família. Só para ter uma ideia, nós ficamos 12 anos sem participar de um Natal em família. A gente fazia o nosso Natal junto, nós dois. Eu tenho 2 filhas do meu primeiro casamento, as minhas filhas participavam conosco, mas não participavam em relação à família toda, que é o que é importante, toda a família reunida. E do ano passado eu coloquei no projeto de restauração que eu queria minha família restaurada. Graças a Deus, em dezembro do ano passado, fez com que nossa família, na casa do meu irmão, tivéssemos todos um Natal depois de 12 anos reunidos. Nós conseguimos passar. Mas isso não era suficiente para mim, porque eu falei, se estou no Ministério de Mudança de Vida, se aqui dentro tudo acontece diferente, Deus tem que restaurar a família por completo. Temos que participar juntos de reuniões ou de visitas, que todo mundo é normal, para todo mundo é uma coisa simples, que para a gente não tinha. E nós pusemos também no nosso projeto de restauração esse ano, eu, minha esposa, principalmente eu, no meu projeto, e graças a Deus, em 52 dias, depois de 12 anos para 13 agora, a minha mãe adentrou dentro da minha casa, junto com a minha esposa, junto com meu irmão, junto com meu pai, e pudemos jantar depois de 12 anos na presença de Deus, graças a Deus, na nossa casa, junto com a nossa família. Para muitas pessoas isso é uma coisa normal que nem se liga, porque é do cotidiano, mas para a gente era muito importante, porque são 12 anos sem a presença da família junto. Eram só nós dois. E a gente queria uma coisa completa, como ainda falta algumas coisas, mas Deus restaurou praticamente já 90% de tudo que a gente estava precisando. E Deus tem restaurado e feito em nossa vida cada vez mais. Deus tem abençoado nos mínimos detalhes. Exatamente, nos mínimos detalhes. São coisas pequenas que fazem uma grande diferença em nossa vida. Então, cada pessoa busca numa área na sua vida. Eu busquei pelo meu casamento, consegui, graças a Deus. Minha esposa está comigo aqui há 1 ano e meio. Somos obreiros. Estamos na obra de Deus, fazemos evangelismo, estamos presentes mesmo dentro do Ministério Mudança de Vida em todos os aspectos e vamos crescer mais. Busquei também pela restauração da minha família, em relação aos meus pais, para que pudéssemos ter uma relação normal, como todo mundo tem, graças a Deus. Não é lógico que todo mundo está acostumado, mas já está sendo restaurado, já restaurou bastante coisa e tenho certeza absoluta que a mudança de vida para todos vai ser grande. Hoje o senhor pode dizer, seu Orivaldo, que valeu a pena o esforço, o empenho, valeu a pena participar dos propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza, valeu a pena as orações nas madrugadas das quais o senhor participou, não é verdade? Sim, valeu a pena tudo. Tudo que nós fazemos aqui no Ministério Mudança de Vida vale muito e a gente faz sempre e nunca medimos esforços para isso. Nós temos que estar sempre presente, sempre fazendo a mais para Deus, porque uma coisa eu já tive prova, Deus faz a nossa vida muito além do que pedimos, e Ele faz mesmo, nos mínimos detalhes, até coisa que a gente nem imagina e nem a gente pede, Deus faz e glorifica a nossa vida. E depois de tudo isso, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor, para a sua família e assim por diante? O Ministério Mudança de Vida representa o nosso alimento, porque nós não sabemos ficar sem estar presente no templo de Deus, pedindo a proteção dEle, orando e jejuando, pedindo para que Deus continue nos fortalecendo. A gente deixando, quando a gente precisa de viajar, alguma coisa que a gente deixa de vir ao templo, a gente sente falta, como um alimento mesmo verdadeiro. Então todos que estão no Ministério sabem que como precisamos de almoçar, jantar, tomar banho, estar na presença de Deus é muito mais importante ainda e precisamos, principalmente nesse ministério, que Deus abençoa demais e nos traz muitas bênçãos. Abençoado em todas as áreas. Abençoado em todas as áreas, graças a Deus. Feliz? Muito feliz, muito feliz. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor certamente está despertando, alertando
É tão fácil a pessoa se perder, meu Pai. Tudo começa com um pensamento. E se esse pensamento não for combatido, pode ser a ruína da vida da pessoa. Quantos que se destruíram? E tudo começou o quê? Com pensamento. A pessoa pensou, alimentou, nutriu e se arrebentou. Foi lá e fez e se arrebentou. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele pensou, sabia que estava errado, não combateu, alimentou, aquilo criou vida. Ele foi e fez. Fez e se arrebentou. Oh, Pai, que hoje essa pessoa possa ser despertada. Porque talvez ela já tem muita coisa, mas está correndo atrás de alguma coisa. De alguma coisa que não vai ser bênção, que ela não precisa, que vai ser a ruína dela. Que ela possa ser despertada e movida. Que o espírito do engano saia da vida dela. Da cegueira, da estupidez. Que deixa ela sem visão, débil. Eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que tem vindo para roubar a vida dela, que está dominando, e ela está se deixando levar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela. Liberta esta vida. Oh, meu Deus, socorre. Que o mal não consiga fazer o que ele tem trabalhado para fazer na vida dela, através dela mesma, de atitudes erradas. Passa do teu sangue, liberta essa vida agora. Que ela tenha o entendimento, a revelação, temor. E que ela possa se posicionar. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas. E-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias e mudanças. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham para emprestar, não tomem emprestado, tenham com abundância, com fartura. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a vencer, elas serão honradas. Abençoa cada um, meu Deus, é o que eu peço. Peço a tua bênção sobre todos, determina o melhor sobre cada um agora, para a glória do teu nome. Senhor, eu tomo posse juntamente com cada pessoa de uma mudança total, de um entendimento, de clareza na mente, no espírito, para que essa pessoa seja honrada, abençoada e jamais destruída. Obrigada por tudo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Venha buscar Deus, se aproxime dele. A igreja é um ambiente de fé. E é estando no templo que você vai se fortalecer, vai receber a palavra e vai se nutrir dela, vai ter ajuda para vencer as dificuldades. A única maneira de você combater o engano, a mentira, é com a verdade. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. O diabo não quer que você conheça. Porque ele quer que você viva enganado. Mas você conhecendo a palavra, se firmando nela, você vai combater os enganos, as mentiras do mal. Busque conhecer a Deus com toda a força da tua vida. Se volta para ele. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru,
e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badiba City, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida.